Fala, povo lindo! A ideia hoje é a gente conversar abertamente sobre nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso contexto. E se a gente quer ser professor, não quer ser professor, já virou professora, já virou professor, ó, não vou virar, não quero, a gente vai entender isso melhor agora. Para isso, é claro que eu vou contar um pouco da minha trajetória pessoal. Eu sou Walter Sola, seu professor de História. Eu me formei na USP em 2011, no final de 2011, então já faz muito tempo que eu tenho a minha primeira formação de História na USP. Depois eu fiz uma outra faculdade chamada Educomunicação, a qual eu ainda estou cursando, e também na USP. E aí então, quando eu entrei na USP, eu falei assim, nossa, com certeza eu vou ser professor. Mas antes de entrar nessa faculdade, eu tive muita dúvida. Teve um dia que para mim foi o mais emblemático. Eu achava que eu queria ser professor, mas eu não tinha certeza. E aí, muito tempo atrás, lá no ano de 2006, eu trabalhava de entregador num mercadinho, numa quitanda. Então eu entregava com uma bicicleta, aquelas bicicletas que tem um cesto na frente e um cesto atrás. Nessas voltas, nessas idas e vindas fazendo minhas entregas, uma vez eu me machuquei. A bicicleta, o pneu da frente ficou preso num buraco. E aí o meu joelho me freou no chão. O que encostou primeiro no chão foi o meu joelho direito. Na hora, eu levantei e continuei trabalhando, cara. Eu tinha 17 anos e pensava assim, eu não posso parar de trabalhar, senão eu não vou ter dinheiro. E na época o salário era de R$ 420 nessa quitanga. Imagina R$ 420 por mês nessa quitandinha. E aí, beleza, nesse dia eu me machuquei, aí eu continuei trabalhando, fui fazer uma entrega no centro, né, de office boy, que a gente fazia tudo que é tipo de trabalho. Quando eu voltei para casa, eu tirei uma soneca antes de ir pro cursinho de noite. Então eu pegava esse dinheiro do trabalho de dia e pagava o meu cursinho à noite. E aí, antes de ir pro cursinho, eu acordei com o joelho completamente inchado, percebi que não tinha condição nenhuma de andar, e aí eu tinha que ir pro hospital. Fui para um hospital público, não tinha condição nenhuma de pagar um convênio, né, um hospital particular, fui no hospital público, que fica na região, no bairro de Vila Maria, em São Paulo. Ele é conhecido como Vermelhinho. E aí eu fui nesse hospital, fiquei a primeira noite no corredor, vi gente chegando sangrando, vi grito, vi policiais chegando com pessoas algemadas, uma coisa assim, uma cena bem horripilante mesmo, mas no fim das contas consegui ser tratado lá, e graças a eu ter machucado meu joelho e ter ficado meses de cama, eu consegui estudar muito mais do que eu estudaria se eu tivesse que trabalhar desde as 7 da manhã até 6 da tarde e depois estudar à noite. Então aquele problema acabou até virando uma vantagem para mim. Virou até um prêmio, vamos dizer assim, porque assim eu consegui estudar e consegui entrar na faculdade, consegui entrar na USP. Nesse meio tempo todo, eu ajudava o meu pai é borracheiro, eu ajudava o meu pai. Teve uma certa vez, uma ocasião, que eu tava lá tranquilão, sentado no macaco, né, que é aquela máquina que você levanta os carros com ela, né, como se fosse uma alavanca. Eu tava sentado nessa ferramenta, porque enquanto não tem serviço, a gente fica aguardando tranquilamente, né, além do jornalzinho do dia lá, na época a gente lia o jornal físico ainda. E aí chegou um cliente, lá era a região, era o bairro de Pinheiros, então muita gente classe média alta aparecia por lá. E chegou mais uma pessoa, supostamente de classe média alta, com seu grande carro. E aí ele me viu, e eu estava lendo a apostila do cursinho, além do jornal, estava com alguns materiais escolares ali do lado. Ele percebeu. Aí ele falou, pô, que legal que você lê, né, que você está estudando para quê? Eu falei, olha, eu quero fazer história. Ele falou, que bacana, e você estuda num cursinho? Eu falei, estudo num cursinho, né, gasto por volta aí de uns R$ 300 por mês à noite, isso naquela época, né, hoje deve ser muito mais. E aí ele falou assim, puxa vida, mas aí você tem que trabalhar aqui para pagar esse cursinho? O seu pai não consegue te pagar R$ 300 por mês? E meu pai estava lá. Aí eu olhei pro meu pai constrangido e eu vi que meu pai ficou em choque. Meu pai não é muito de ficar quieto, mas naquela hora ele precisava atender o cliente. Ele precisava fazer o dele. Então ele se segurou. E aí eu tentei defender meu pai. Falei, não, a gente tá aqui porque a gente precisa. Né? Se estamos aqui numa borracharia, nós dois, pais e filho, é porque é necessário, né? Ninguém estaria aqui de brincadeira. E aí ele falou, puxa, que lamentável, né? Que pena e tal. E aquilo me doeu, e tenho certeza que doeu no meu pai também. Escutar que a gente não era capaz de fazer de um outro jeito, né? Escutar de alguém que a gente não é capaz para qualquer coisa é muito ruim, é muito ofensivo. E aquilo ficou na minha cabeça, e eu já tinha uma vontade de ser professor, e depois desse dia eu fiquei completamente vidrado na ideia de trabalhar educação. Não só história, mas educação de maneira geral. Por vários motivos. O primeiro, para que ninguém ache que é bonito humilhar os outros. Para que ninguém ache que falar daquele jeito arrogante é legal.
Então olha como o trabalho da educação tem muito a ver com comunicação. De que forma a gente pode se comunicar, se entender, sem ofender ninguém, sem traumatizar ninguém. Também pensava muito na questão da idade, né? Puxa, se eu for ficar velho, eu quero ficar cada vez melhor. Como professor, eu consigo, a cada ano que passa, eu leio mais, eu sei mais, eu estou melhor. Então eu já tinha essa ideia, e sobre isso não me arrependo nem um pouco. Aliás, não me arrependo de ser professor, ainda que o reconhecimento social não seja tudo aquilo que a gente queira, tudo aquilo que a gente espera. Eu já trabalhei em escolas públicas, privadas. Hoje eu trabalho num curso popular, né, o curso Mafalda, eu gosto muito de fazer esse trabalho de base, e hoje eu tenho curso também online, o seliga.com.br, as pessoas podem lá estudar história ou outras disciplinas para se preparar para o Enem. Acontece também de muitas pessoas professoras utilizarem o curso para poder ter um referencial, né, ter aquela aula preparada, ó, já sei o que eu vou fazer, eu já tenho exercícios daquela aula, vamos supor, Roma Antiga, eu já tenho aula da Roma Antiga, eu já tenho exercício Roma Antiga, eu tenho algumas propostas pedagógicas por ali. Então, toda essa conversa, eu quero muito que você deixe seu comentário para me dizer se você quer ser professor ou não, se já é dessa profissão ou não, o que te fez escolher essa profissão. O que me fez escolher essa profissão foram vários fatores, né? Um deles foi acreditar na importância desse trabalho na sociedade. O outro foi eu não ser muito ganancioso, né? Porque se eu quisesse ser rico, talvez eu não tivesse escolhido ser professor. Só que eu ainda me dei muito bem graças ao projeto Se Liga Nessa História, graças ao apoio de muitas pessoas. Nós já atingimos dezenas de milhares de estudantes, assim como milhões de pessoas, né, que assistiram, que acompanharam todo o nosso conteúdo. Então isso me ajudou, isso me favoreceu, e agora, nesse momento, eu gostaria de continuar essa corrente, né? Que mais gente que queira ser da educação possa ter amparo, possa ter meu auxílio, tira suas dúvidas comigo, vem conversar comigo. Agora, se sua questão é, não, eu preciso me preparar para vestibular, acesse o site seliga.com.br, o preço que a gente deixa lá, o custo é o mínimo sempre possível para que a gente possa manter esse acompanhamento contigo, esse acompanhamento com vocês, beleza? Aquele dia me marcou muito, foi um trauma porque eu percebi que as pessoas, elas realmente têm valores muito específicos, né? Muita gente, pelo menos nessa cidade onde eu vivo, que é a cidade de São Paulo, ela acredita que o dinheiro é mais importante do que alguns outros valores humanos. Quando eu escolho ser professor, então, é uma forma de resistir a essa ideia e dizer que existem outros valores tão ou mais importantes do que o dinheiro, e ter alguém do lado que a gente possa contar. E também tudo que eu for estudar e tudo que eu for professorar vai ser sempre tentando trazer para essas pessoas e para as pessoas próximas a mim, seja família ou não, tentar trazer o melhor dos mundos, algo acolhedor, algo afetivo, algo não agressivo, algo não intolerante, algo não arrogante. Então eu acredito que além da gente saber conteúdos, seja para um vestibular ou para a vida, eu acho que trabalhando com educação a gente consegue ser melhor. Eu aprendi muito com colegas de trabalho, então para quem está interessado também num ambiente interessante para trabalhar, ainda que seja muito duro, as pessoas se ajudam, as pessoas estão ali, reunidas naquele objetivo em comum, de fazer a educação melhorar, de fazer jovens, de fazer pessoas de todas as idades, na verdade, né, serem melhores do que no dia anterior. É esse o meu objetivo de vida e não só profissional. Então eu quero terminar, eu quero concluir dizendo que o meu objetivo profissional é o mesmo que o meu objetivo de vida. É fazer a sociedade ficar menos complicada, menos árida, né? Menos difícil da gente viver, que também sobra um tempo para a gente se divertir, por que não? Então, por favor, coloca aí, comenta aí um pouco da sua trajetória, e depois de estudar na USP, né, gente, a vida muda um pouco. Então, também vou deixar aí uma observação final. Muita gente fala, pô, professor, mas você trabalha muito em relação a vestibulares. Eu entendo que a educação do Brasil pode ser muito mais do que uma preparação para vestibulares. Mas eu também não consigo desvalorizar o vestibular, porque foi graças a ele que eu tive tudo que eu tenho. Como filho de borracheiro, se não fosse entrar na USP, eu não sei se eu teria conseguido o que eu consegui. Hoje eu tenho uma casa própria, hoje eu tenho um carro próprio. Será que eu conseguiria isso sendo filho de borracheiro, não tendo estudado na USP? Não sei. Por via das dúvidas, eu preferi garantir. E espero de coração poder te ajudar, independente do seu caminho também. Um beijo e até a próxima semana.